natural de onde, querida? Sou nascida em Brasília. Brasília? Distrito Eu Federal. pensava que era Taguatinga. Tocantins. Nasci em Taguatinga. Taguatinga? Só nasci lá também. Depois foi pra onde? Fui para Araguaína, Tocantins. Ah, porque a Karen nasceu em Araguaína. Em Araguaína, né? Isso. Uma vez eu postei que eu era padrão de um voz de um supermercado Torres, lá de Araguaína. Uhum. Aí ela viu no meus stories e falou, a cidade que eu nasci. Aí a por Karen isso nasceu lá. Nasceu em Araguaína, Tocantins. O que foi que a dona Edilene, nesse momento, a criança Edilene, saiu do Taguatinga lá pro Tocantins? Uai, então, essa parte aí eu não sei muito bem o que minha mãe aprontou com meu pai, quase não. Quase recém-nascida. Eu só nasci lá, pela história que eu sei, né? Só nasci, passei a gestação, nasci e já fomos embora para o Tocantins. Meu pai parece que ajudou, né? Construção de Brasília, dirigia ônibus, carregava o pessoal, né? Que estava construindo Brasília na época. Certo. E aí fomos e voltamos para o Tocantins e lá eu morei até os meus 14 Você tem quantos anos. irmãos? Nós somos ao todo filho de pai e mãe 3 Certo. e parte de pai mais 3. Então, Meu pai são casou 6 2 irmãos vezes, no são total. 6 ao todo. 6 Sua mãe e irmãos. seu pai se separaram? Quando eu nasci, Quando você nasceu? foi. Eita, que barra pra sua mãe, hein? Foi. A minha mãe teve uma depressão pós-parto e pós essa depressão ela foi embora e aí eu fiquei em Araguaína morando com uma tia, depois morei com minha avó, depois morei com outra tia, até chegar a uma certa idade e meu pai casar novamente e reunir todos os filhos de novo com essa nova esposa, Nossa. que hoje é Dona Clélia Maria Gomes, que eu considero como minha mãe. Minha madrasta, mas que eu considero como mãe. E é interessante, assim, a depressão pós-parto, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né, Cris? Sim. É algo que assola aí boa parte das gestantes que dão à luz, né? Sim, com toda certeza. E na época da minha mãe, lá nos 1981, a depressão ela não era tão visada quanto hoje, né? Não, o pessoal tinha um outro olhar naquela época, né? É preguiça, é tristeza, sei lá. É vagabundo, não Isso, presta, justamente, tá sem justamente. vergonhice, isso, aquilo outro. Então, assim, a minha mãe ela não foi vista na época da forma que hoje a maioria das mães aí, mesmo rompendo muito tabus, ainda são vistas, né? Então, hoje a depressão é algo que rompeu aí várias barreiras, é discutido O estudo muito. mesmo, né, na verdade. Antigamente não se estudava muitas doenças psicológicas. Exatamente, né? exatamente. Não tinha, era tudo muito precário. Isso na década de 80 atrás era muito precário. Exatamente. Era difícil estudar algo de exatas, imagina psicológico. Imagina, então, como né? que vai, né? É complicado. Eu imagino que minha mãe deve ter sofrido muito. Deve ter E sofrido com muito. certeza meu pai também. Você não teve Porque nenhuma depressão pós-parto, não? Porque eles falam que às vezes é hereditário. Tive. Teve? Tive. Aí, tá vendo? Tive. Minha esposa também teve, da segunda filha, principalmente. É uma barra, não é fácil pra gente que passa. Porque aí eu já tive o prazer, né, de ter tido agora, já dos anos 2000 pra cá, né? Então, já fui mais bem assistida, já fui mais bem acolhida. Aí entendeu né? mais ainda sua mãe que ela passou lá? Exatamente. Você teve uma prova do que a sua mãe passou lá? Exatamente. Diz que, na verdade, a gente aprende a dar valor na mãe e pai quando a gente é mãe e pai. Depois que a gente tem um filho, é verdade. É porque as dificuldades são grandes. E você falando isso, eu lembro quando eu tive a Karen, eu ficava olhando pra ela e pensava justamente isso, né? Foi quando eu comecei a olhar a história da minha mãe. Até então, a gente tinha minha mãe como sem vergonha, não queria, não gostava, tinha ido embora, aquela doida véia, era assim os termos usados. Então, a gente cresceu escutando isso e desenhando ela dessa forma. Entendi. Eu lembro quando eu era bem pequena, não sei, eu tinha uns 8 anos, eu lembro a imagem que eu tenho dela era o pé dela na fresta do portão, batendo no portão para ver a gente. E aí, assim, meu pai, ele como tinha os motivos e as razões dele, né, não deixava que a gente visse. Talvez para não ver ela da forma que estava. Calma aí, pisa no freio aí. Deixa eu entender um pouco dessa história, que agora eu fiquei perdidinho na história. Tá. Você nasceu em Taguatinga. E fui para Araguaína. Foi para Araguaína, que seus pais acabaram se separando, Isso. certamente pela depressão pós-parto que ela teve. Chegou lá, você foi criada pelos tios. Isso. Depois seu pai buscou vocês. Até então você não morava com a sua mãe. Nem com meu pai. Morava com a minha tia, eu morava com uma tia.
Que barra, Cris. Aí eu Até uns 5 anos? Até mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu morei com outras pessoas. Nossa, mas aí, que barra. A partir dos 9 é que eu me lembro já de estar morando com meu pai. Entendeu? Isso lá em Araguaína também? Lá em Araguaína. Isso. E aí foi aí que aconteceu. Aí tá, mas antes de chegar até esse momento, que pra mim é um tanto quanto impactante, que você falou, de você lembrar dos pés dela embaixo do portão. Aí a sua mãe ficou vagando, a depressão dela foi tanto quanto que ela ficou desequilibrada mentalmente. Aí a gente lembra assim, de falar que ela tava na cidade, ela tá aí, né? Aí a gente falava que ela tava na cidade e eu lembro desse dia de ver a fresta, o pé dela na fresta do portão e ela batendo. E eu não sei, talvez meu pai não queria que a gente visse, né? A forma com que ela tava, ou talvez pela forma do transtorno mesmo, porque não tinha controle, né? Então, assim, a gente não via ela com a frequência que a gente sabia que ela estava na cidade. Não tem lembrança dela? Nada, não tinha nada de lembrança, nada dela. Meu Só Deus, lembrava dessa frestinha do pé dela no portão batendo e todo mundo falando, não vamos abrir. Só lembro disso. Meu Deus, e aí com mais ou menos essa idade, você tem aquelas pessoas que conhecem. E você, como filha, sempre teve a curiosidade em perguntar e tal. Aí o que eles falavam? Não conversávamos. Naquela época era muito difícil o diálogo na família. Então a gente sabia porque a gente ouvia as histórias. Então, assim, sentava a minha avó por parte de pai, sentava com a minha madrasta, que eu considero como minha mãe, e eu escutava elas conversando sobre as situações da minha mãe, né? Porque sumiu, foi embora, largou os meninos, deixou o portão trancado, 3 dias depois foi que encontrou. Então, cada um contava uma história diferente. Cada um contava uma coisa diferente. E aí, quando meu pai casou com a esposa dele atual, que eu considero como mãe, eu fui morar com a mãe dela, em Xambeuá. Xambeuá é Tocantins também, né? Isso. Eu não conheço muito. E eu era muito pequenininha, eu morei muito tempo com ela. Então eu lembro muito dela desenhar minha mãe de outra forma. Então ela desenhava minha mãe como uma pessoa que precisava de ajuda. Então eu lembro muito... Desconstruiu a imagem construída pelos familiares por todo mundo e começou... E assim, a meu modo de ver, me perdoe se eu tô sendo muito evasivo, eu acho que é a forma que tem que ser, com uma pessoa que precisava de ajuda. Ela falava assim, minha filha, não é isso não, a sua mãe é porque ela precisa de ajuda, sua mãe é uma coitada, sua mãe não sei o quê. Então ela desenhou a imagem da minha mãe de outra forma. E não da forma com que as demais pessoas desenhavam. Partindo disso, quando eu fui morar com meu pai, aí eu comecei a ter a curiosidade de saber quem era minha mãe. Aí eu comecei a pensar, cara, quem é minha mãe, né? Porque aí você viu que já começou a ver com os outros olhos, abriu o coração. Mas com raiva. Claro. Com raiva, também. Porque ela tinha deixado, eu era menor, eu tinha cerca de 3 meses por aí quando ela foi embora, então lá dentro eu tinha muita raiva. Né? Mas eu queria saber quem era. Então, aí já mudou um pouco, né? Então, eu fiquei dos... Quebrou algumas barreiras, Exato. Vamos dizer assim. Eu fiquei dos 9 até o dia de encontrar minha mãe, procurando, até achar.